Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 27 de Programação Web. Na aula passada, nós nos aprofundamos no assunto de fontes e iniciamos o nosso estudo através da tipografia, onde nós conhecemos as fontes seguras. Aprendemos também sobre as propriedades Font Family e conhecemos a família Serif, Sans Serif, Cursive, Fantasy e Monospace. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos gradientes. E o que seria um gradiente? Gradiente é uma palavra que pode ter inúmeros significados, mas no contexto da CSS, é uma imagem constituída de no mínimo duas cores, na qual a transição de uma cor para outra se faz de forma gradual e suave com o uso de um efeito de esfumamento. Então, aqui nós temos uma imagem, certo? Que temos exemplos de gradientes aplicados em um retângulo e, conforme a forma do gradiente, ele recebe um nome, certo? Então, aqui nós temos alguns nomes de gradiente. No caso, pode ser linear, radial, barras, cone, retângulo. E, ao aplicar a imagem de um gradiente como fundo de um elemento HTML, é uma técnica que produz um efeito visual bem agradável e tem sido amplamente usada, principalmente como fundo de página, para apresentar uma transição suave de cor a partir do topo da página. Com CSS, para obter este efeito, construímos em um editor gráfico capaz de criar gradientes, uma imagem do gradiente, certo? Então, em um retângulo com aproximadamente 10 px de largura e altura, capaz de acomodar a transição da cor, aplicamos o gradiente e salvamos a imagem. Como, por exemplo, nós temos aqui a imagem gradiente.png e aplicamos essa imagem como fundo de elemento body, criando a regra CSS que nós podemos ver a seguir, que no caso é esta aqui, certo? No caso aqui foi utilizada a imagem gradiente.png e foi aplicado um estilo a esta imagem, certo? Então, a figura do gradiente construída para este exemplo foi com a transição de cor cinza claro para branco. Então, aqui nesta imagem, nós temos a aplicação da imagem como fundo de página. E quais seriam os tipos de gradiente? Nós temos o linear, radial e simples ou com repetição. Tipos de gradientes, vamos iniciar agora o linear, certo? Em que cria-se um gradiente linear especificando uma linha ou direção e cores que serão colocadas ao longo e perpendicularmente a esta linha. A transição entre cores ao longo da linha faz-se suave. Então, aqui nós temos a sintaxe para a função linear, gradiente, e é mostrada aqui neste exemplo, certo? E nós temos parâmetros para a função gradiente. Então, aqui é o nosso primeiro parâmetro, certo? Este parâmetro indica a direção do gradiente ou a linha do gradiente. Ele é facultativo, mas se omitido, define por padrão a linha do gradiente na direção de cima para baixo, certo? Então, para definir outra direção que não há padrão, podemos usar duas opções. A primeira é uma medida CSS para ângulo e a segunda é a palavra-chave to, que significa para, seguida do lado ou canto para o qual o gradiente vai se desenvolver. Então, os lados podem ser top, right, bottom, left. E os cantos podem ser top left, que significa superior esquerdo, top right, superior direito, bottom right, inferior direito, bottom left, inferior esquerdo. E aqui nós temos um exemplo do código para fazer essas transições, certo? Então, nas figuras a seguir, temos o gradiente com a direção angular, direção de lado e direção de canto, como vocês vão poder observar agora, certo? Então, aqui neste primeiro caso, nós temos o gradiente com direção angular. No caso aqui da imagem, foi um ângulo de 45 graus, certo? E aqui, neste outro exemplo, nós temos o gradiente com direção de lado. No caso, pode ser para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, certo?
e gradiente com direção de canto, como vocês podem observar aqui na imagem. E nós temos o segundo parâmetro que podemos colocar na nossa função gradiente, que é este aqui, certo? Este parâmetro define as cores do gradiente e devem ser declaradas no mínimo 2 cores. Então, o parâmetro colorStop admite a seguinte sintaxe, que é esta aqui deste exemplo, certo? Então, segundo a sintaxe mostrada, cada uma das cores definidas para o gradiente deve ser declarada com o uso de um valor CSS para cores, seguindo opcionalmente por um valor em porcentagem ou uma medida em CSS. Então, aqui nós temos um exemplo de renderização dos gradientes. E nós temos também o gradiente radial, que é onde cria-se um gradiente radial especificando um ponto e uma forma. O ponto é o centro do gradiente e a forma pode ser circular ou elíptica. E a transição entre as cores faz-se ao longo de linhas radiais a partir do centro especificado de maneira suave. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de gradientes radiais. E nós temos também a repetição de gradiente, onde cria uma funcionalidade que permite repetir um gradiente, quer seja linear ou radial, certo? Então, esta funcionalidade aplica-se a gradientes que tenham sido definidos pontos de interrupção de cores do gradiente. Ela faz com que o gradiente se repita indefinidamente a partir do ponto no qual o gradiente foi interrompido. E aqui nós temos a sintaxe para aplicação de gradiente repetido, certo? Como vocês podem observar aqui no exemplo. E aqui nós temos a figura em que podemos observar o efeito da aplicação de gradiente com repetição, certo? E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me digam o que é um gradiente. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através dos gradientes, onde aprendemos a sua definição, para que ele serve, e vimos os tipos de gradientes também, certo? Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula!